Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo o vídeo do pós-jogo, o vídeo, do desabafo, do desafogo, o vídeo do Kika. Olha, cara, olha, se eu não infartei agora, eu vi falando isso sobre o Vasco, né, cara? Eu vi falando isso em jogos do Vasco. Mas é que a gente, parece que a gente perdeu o costume, né, cara, de viver esse tipo de situação, né? De viver. Aliás, a gente voltou a ter esse tipo de sentimento ano passado, né? Mas só que, na verdade, na ida de uma semifinal para final. Agora, chegar numa final, disputar uma final, a gente já tinha perdido isso há muito tempo. Eu acho que eu perdi o costume, eu não sei, cara, mas. Olha, eu quase que eu infartei aqui hoje, cara. Eu quase que. E agora vai ter o jogo de volta no Maracanã, vai ser outra pilha. Eu vou estar lá em nome de Jesus, se Deus assim permitir, né? Se Deus assim desejar, porque tudo depende da vontade dele, não só da minha vontade. Eu tenho de estar lá, mas Deus é que sabe de todas as coisas. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas, cara, vai ser mais 45 minutos aí de perrengue, de nervosismo, de mão gelada, de pé gelado, porque eu tô assim desde ontem, cara. Eu tava assim desde ontem, eu achava que eu tava com algum problema por causa desses problemas meus que eu tenho passado, que eu descobri há pouco tempo aí, negócio de vesícula, essas coisas. Eu tô numa dieta ainda, tô fazendo uma dieta aí eu não sei se de repente a dieta tá baixando um pouco a minha pressão, não sei o que que é, entendeu? Então eu achei que eu tava com algum problema aí por causa desse processo que eu tô passando, mas não, cara, é nervosismo do jogo desde ontem que eu tô assim. Desde ontem que eu tô assim, mão gelada, pé gelado. Eu não sou pé frio não, tá, gente? Mas o corpo responde, né? Então, cara, o nervosismo, a adrenalina lá em cima e a tendência quando eu tô nervoso, cara, é a pressão baixar, é ter esse tipo de sintoma. Mas vamos falar do jogo de hoje, gente. Eu tava vendo ali agora os comentários ali da Sport TV, né? Tá ali o tal do Mansur, tá o Alex, tem um outro cara ali também que tá comandando ali, né? Os três ali na beira do campo ali, né? Que eu não sei o nome dele. Aí eu resolvi vir gravar, cara, e abandonar aqueles caras ali falando, porque a cada besteira, cara, a preocupação deles é falar da torcida do Corinthians, que a torcida do Corinthians não apoiou do jeito que costuma apoiar, que a torcida do Corinthians não sentiu o time porque o time não estava correspondendo dentro de campo, porque o Corinthians ele estava muito apático, porque o Corinthians ele não estava impondo o jogo dele, e que não sei o quê, mas parece que o Corinthians jogou sozinho, sabe? Parece que o Vasco ele não fez nada para anular o Corinthians, parece que o Vasco ele não se posicionou bem dentro de campo para anular o Corinthians, parece que o Vasco, né, não criou ali, né, um sistema tático ali para bloquear as jogadas do Corinthians, né? Principalmente ali no meio-campo ali, Thiago Mendes. Cara, outra puta de uma partida do Thiago Mendes, olha, o cara que, olha, ressurgiu das cinzas, estava criticado, especulação da mulher vendo o jogo dele entrando em campo no segundo tempo com o Vasco perdendo, e ela falando que ele está entrando na força do ódio, um monte de coisa ali com o nome dele também envolvido, que a gente já sabe, né, daquela confusão toda. Porém, o cara soube dar a volta por cima, o cara está demonstrando o valor dele, está demonstrando que foi mais uma aquisição acertada do Admar Lopes aí, da diretoria do Pedrinho. Que bom, cara, que bom. Thiago Mendes, pô, olha, e se tirar o chapéu para ele. Cauã Barros, sem comentários, não precisa falar do Cauã Barros, que todo jogo ele mantém aquela regularidade ali, é o líder em desarme, é o líder em ação defensiva,
é o líder em corte, é o líder em retomada de rebote. O cara, porra, o moleque é monstro, cara. É monstro, é monstro. Mas assim, vamos parar de elogiar muito, né? Porque tá tudo em aberto. Tá tudo em aberto a partida. E, caraca, cara, outro detalhe também, como é que eles secam, cara, o Vasco, cara, durante o jogo. É o tempo todo lembrando essas coisas. O Corinthians não perde do Vasco em decisão, nunca perdeu do Vasco em decisão. O zagueiro deles lá foi no lance de cabeça, aí subiu sozinho, meio desequilibrado, perdeu o gol. Ele já fez 2 gols contra o Vasco já esse ano, no Campeonato Brasileiro, que não sei o quê. E subiu sozinho de novo, ele já tinha marcado contra o Vasco. E que o Corinthians, como é que é? Tá sempre contra o Vasco em decisão ali, ele tá sempre se saindo bem, ele tá sempre em vantagem. Porra, cara, eles zicam muito, cara. Eles gostam de zicar muito o Vasco, cara. Não é à toa, mas sempre foi assim, cara. Sempre foi assim. Tem aquele narrador, Luiz Carlos Júnior, que, cara, quando você assiste um jogo do Vasco com Luiz Carlos Júnior narrando, principalmente clássico, né? E o Vasco está com alguma desvantagem para o adversário, vamos supor, Vasco Fluminense. O Vasco já tinha jogado com o Fluminense e perdeu, né? E no Carioca também, jogou no Carioca e empatou. Um exemplo, aí tem Vasco Fluminense no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Aí o Luiz Carlos Júnior narra. Ele o tempo todo, o jogo inteiro, quando o jogo para numa falta, no lateral, não sei o que, ele faz questão de enfatizar. O Vasco não venceu o Fluminense ainda esse ano. O Vasco ainda não venceu o Fluminense. O Vasco ainda não fez gol no Fluminense. O Vasco tem um histórico muito negativo, não conseguiu vencer o Fluminense ainda esse ano. O tempo todo, cara. O tempo todo. Ele, o Luiz Roberto Peludo lá, o Luiz Roberto Delucci, eu chamo ele de Luiz Roberto Peludo. Quando é uma falta contra o Vasco, olha, fulano de tal vai bater, ele costuma acertar daí, hein? Ele já não é a primeira vez que ele acerta. Que não sei. Os caras secam, cara. Os caras secam o tempo todo, cara. O tempo todo eles querem zicar, cara. É impressionante, cara, a transmissão desses caras. Ainda bem que no domingo eu vou estar no Maracanã, não vou ter que ouvir essas porcaria, cara. Graças a Deus, pelo menos nisso. Entendeu? A atmosfera é totalmente diferente, o nervosismo é menor. Tem nervosismo? Tem, mas ali você vivendo ali a adrenalina é totalmente diferente. A gente falar do jogo, eu quero só elucidar um fato aqui, o pessoal não deve ter entendido talvez o que eu falei, né? Porque eu fiz um vídeo curto no intervalo pro segundo tempo, falando que o empate de 0-0 não era de tão ruim. Hoje o Vasco ele teve muito mais chances que o Corinthians, ele finalizou muito mais do que o Corinthians. Se eu não me engano, acho que foi 12-8, 12 finalizações a 8, né? O Vasco teve mais posse de bola, praticamente aí o dobro de posse de bola do Corinthians. Realmente o Vasco não deixou o Corinthians hoje jogar. Faltou um capricho, cara. Um caprichozinho, tá? Um gol do Ryan anulado, bem anulado, estava impedido. Um gol do Depay também bem anulado, estava muito na frente, né? O Depay estava mais ainda do que o do Ryan. E o Vasco ainda botou uma bola na trave com o Cauã Barros no segundo. Meu Deus do céu, cara, um capricho, cara. A força de um capricho, cara, daquela bola ali entrar, cara. Ali, porra. Só que assim, cara, eu falei o seguinte, eu prefiro de repente o empate hoje do que uma vitória de 1-0. Eu acho que se fosse pro Vasco vencer hoje, tinha que ser pelo menos de 2 para cima, tá? Por quê? Porque esse time do Vasco, ele tende a relaxar. Pelos jogos que eu já vi do Vasco, que eu venho acompanhando do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco, vamos relembrar que o Vasco ele veio de 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e subitamente ele perdeu 5 partidas depois, uma atrás da outra. O time relaxou, parece que o time relaxou, abdicou do Brasileiro, fez 42 pontos,
né? Tudo bem que uma competição é uma competição, a outra competição totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o time relaxou. Ah, tava pensando já tava com a cabeça na Copa do Brasil. Tava, devia estar. Eu creio que devia estar, porque da maneira que o Vasco jogou contra o Fluminense e que jogou hoje, esses jogadores já estavam com a cabeça na Copa do Brasil há muito tempo. Erradamente, né? Erradamente. Agora vai ter que ganhar essa porra, né? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se o Vasco tivesse ganhado de 1-0 hoje, ele ia vir pro Maracanã muito relaxado e muito tranquilo. E, como é que eu vou dizer? Tomado pela euforia da torcida, né? Ali, de maneira eufórica, porque esses jogadores, eles parecem que eles vão muito na onda da torcida, eles vão muito na euforia da torcida. Tá faltando ainda um pouquinho de maturidade ainda para esse grupo, na minha opinião, quando vai jogar. Foi o que aconteceu com o Fluminense, por exemplo, gente. A gente tinha uma vantagem de 1 gol, o Fluminense meteu 1 gol, mudou tudo, né? Tudo bem. Foi o que eu falei. O gol do Verratti contra o Fluminense na quinta-feira foi o gol da classificação. Eu senti ali na hora. O Verratti não mete aquele gol, hoje a gente estaria eliminado. Hoje a gente não estaria disputando a final, não. Entendeu? Mas o Vasco tende a relaxar quando ele está com uma determinada vantagem. Agora com 0-0 não. Com 0-0 aqui, o time vai ter que jogar da mesma maneira que jogou hoje, pelo menos. É daí para cima. E com a torcida em cima, botando o gás nos jogadores, né? Agora, se ganha, por exemplo, dos 2-0 e o time se acomoda aqui e toma 1 gol, nem tudo estaria perdido, porque tu tá com a vantagem de 2 gols, você toma você já se liga, opa, peraí, tomamos 1 gol aqui, ó, se os caras meterem outro, vai empatar a fatura aqui e a gente vai para os pênaltis. Então vamos ficar ligados aí, não vamos deixar acontecer, entendeu? Então, assim, eu preferia assim, se fosse para ganhar hoje, tinha que ser dos 2-0, cara. E teve possibilidade para isso. Teve, o time criou, o time foi para cima, eu gostei. Cara, uma postura adulta do Vasco, uma postura assim de time grande, uma postura de time grande, jogadores sóbrios, jogadores tranquilos, um errinho ali, outro aqui e tal, mas é normal na hora do nervosismo ali. Corinthians não conseguiu impor o seu jogo, tá? Mas assim, aqui no Maracanã, foco total de novo. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Dorival Júnior é um excelente técnico, como eu falei no vídeo curto. O Dorival Júnior é um excelente técnico. A gente já teve o Dorival Júnior como técnico do Vasco, com um time limitadíssimo na Série B. Tá? Esse time do Corinthians há muito tempo não tomava gol na Copa do Brasil. Esse time do Corinthians chegou contra o Cruzeiro na semifinal sem tomar gols. Tá? É um time que toma poucos gols. O Vasco vai ter que caprichar muito mais do que hoje, né? Vai ter que criar chance, as mesmas chances que foram criadas hoje, ou até mais, para poder meter o gol hoje. Agora, só um detalhe final aqui. O Vasco não conseguiu tirar um daqueles pendurados de cartão amarelo, cara, pro jogo seguinte, cara. Porra, não é possível, cara. Não é possível. Isso não foi porque o Andrés Gomes jogou mal. O Andrés Gomes jogou muito também. Jogou pra caraca, de novo. O Colômbia jogou muito de novo. Mas faltou ali pra cima ali dos caras ali pendurados. Faltou, de repente, uma catimba. Sabe? Nem que o jogador do Vasco tivesse ali numa disputa de bola e peitasse o jogador do Corinthians ali. O jogador do Corinthians ia revidar, cara. O juiz ia vir dar cartão amarelo pros dois. Sabe? Catimba, cara, faz parte do futebol também. Malandragem faz parte do futebol. Não é ser sujo. Não é ser sujo, não é ser desleal, não é isso. Eu tô falando catimba. A catimbazinha, ela faz parte. Isso daí ganha título, cara. Isso ganha jogo, isso ganha título, isso ganha classificação, ganha tudo. Entendeu? A catimbazinha faz parte também. Então, faltou ali, cara. O Corinthians com 7 pendurados com cartão amarelo. O Vasco não conseguiu tirar um para a partida seguinte. Conseguiu tirar um deles.
Quem tomou cartão amarelo foi quem entraram no segundo tempo, foi o Vitinho, foi um outro lá também, acho que o Yuri Alberto também, que não estava pendurado, só. E graças a Deus também o Verratti entrou, não tomou amarelo, que ele também estava pendurado. Eu já estava vendo já, esse juiz vai dar cartão amarelo pro Verratti, não vai dar para nenhum corintiano que está ali pendurado. Quer apostar comigo? Dá pra ser isso. Dá pra ser isso, né? Mas ainda bem que a gente vai ter o Pirata aí pro segundo jogo. E o Pirata vai ser muito importante aí, cara, na hora aí do time ter que achar um gol no final, de repente. Espero que não seja assim. Espero que o Vasco meta um gol logo com 10, 15 minutos do primeiro tempo, que não vai para pênalti, que meu coração não aguenta mais, cara. E outra coisa, eles têm um excelente goleiro lá do outro lado também. Hugo Souza é um excelente goleiro, tá? É um puta de um goleiro. Já tá sendo cobiçado aí por time de fora, aí time de fora tá querendo levar ele. Corinthians tá pedindo uma baba aí no Hugo Souza, entendeu? Então, cara, o Vasco não pode bobear, não pode dormir aqui não, cara. É trabalhar nos 10, 15, 20 minutos iniciais aí para meter logo um gol de cara. Para meter logo um gol de cara. E detalhe, o Corinthians gosta de jogar no Maracanã, tá? O Corinthians gosta de jogar no Maracanã. Então, não tem nada a ganho. A fatura não está liquidada, todo cuidado é pouco. Vamos para domingo com fé, com esperança, porque a gente, porra, sofreu tanto, cara, principalmente nesses jogos contra o Fluminense e tudo. A gente chorou, a gente se emocionou, a gente rezou, a gente gritou, a gente esperneou, sabe? E, pô, para chegar no final, cara, tem que ser curado com título, não é possível. Tá na hora dessa torcida vascaína voltar a ser feliz, cara, de verdade. Tá na hora, cara, tá na hora. Como eu falei, pelas crianças, tá? Pelas crianças aí que estão aí na internet aí, Sofia, a Giovana, o Gui, sabe, essas crianças, símbolos aí do Vasco da Gama, que todo mundo conhece aí, os jovens de hoje aí, o JV, entendeu? Por eles, cara, que não viram direito ainda o Vasco conquistar um título de tanta importância como uma Copa do Brasil, que seja só o start, né, pra gente conquistar coisas ainda maiores aí nos anos seguintes. Fiquem com Deus, saudações vascaína, tenham uma excelente noite, uma noite abençoada para vocês e para toda a família de todos vocês. E vitória, Vascão!